Akira acorda após 1000 anos. Ele de repente cai com força no chão e se assusta. Ao se levantar, percebe que todos os seus ferimentos desapareceram e se dá conta de que está sem roupas. Ele olha ao redor, confuso sobre onde está, e caminha em direção a um raio de luz. Ao sair, ele fica chocado ao ver uma cidade em ruínas. Em outro lugar, uma mulher encapuzada sussurra o nome dele. Enquanto isso, Akira olha ao redor, confuso, pensando que talvez esteja sonhando. Mas uma pedrinha atinge sua cabeça e prova que ele está acordado. Ele olha para trás e presume que caiu neste lugar. Sua memória parece perdida. Logo, um homem e uma garota chegam falando uma língua desconhecida. Eles se ajoelham diante dele, chamando-o de O Sábio. O homem explica que um terremoto fez as ruínas desabarem e que eles vieram verificar se ele estava bem. A filha do homem provoca Akira e o pai dela a impede rapidamente, pedindo desculpas pelos modos dela. Akira tenta assegurar-lhes que está bem e se levanta, mas desaba fracamente no chão. Mais tarde, um touro puxa uma carroça dirigida pelo homem, com sua filha e Akira descansando nela. Depois de um tempo, Akira acorda. A garota avisa o pai, que pergunta se Akira se sente melhor. Akira os agradece pela ajuda e diz que devem tê-lo confundido com outra pessoa. Ele se apresenta como Akira Himigami. O homem, ainda respeitoso, se apresenta como Uia, o chefe de uma vila próxima, e sua filha, Eiji. Akira então pergunta sobre o sábio. Uia explica que o sábio é um deus que a vila deles adora, consagrado nas ruínas como o ser divino que concede conhecimento. Ele diz que Akira estava adormecido ali muito antes de ele nascer, e a vila deles foi encarregada pela Owell de proteger as ruínas. Uia expressa seu espanto por Akira ter finalmente despertado. Akira fica atordoado ao saber que esteve adormecido por tanto tempo. Olhando para as ruínas, ele se pergunta se uma guerra ocorreu ali. De repente, ele tem um flash de memória e tenta se lembrar de Tawasa, mas uma dor atinge sua cabeça. Preocupada, Eiji o chama. Uia lhe diz que estão quase na vila chamada Hakodate. Ao ouvir Hakodate, Akira percebe algo. Ele olha para as ruínas, depois para uma torre próxima que ele reconhece como a Torre Goryokaku. Memórias de uma viagem em família durante o ensino médio retornam a ele. Vendo como tudo está destruído, ele sente uma forte dor de cabeça. Eiji o incentiva a descansar e Akira concorda, deitando-se enquanto tenta se convencer de que isso deve ser um sonho. Na casa de Uia, sua esposa fica surpresa ao ver o sábio dormindo pacificamente. Ela se aproxima, maravilhada por vê-lo pessoalmente. Uia diz a ela para dar um pouco de espaço a Akira. Akira logo acorda e Uia pergunta como ele se sente. Akira pergunta onde está e Uia explica que esta é a casa dele. A esposa de Uia gentilmente diz a Akira para ir com calma. Akira insiste que está bem. Ela sorri e o assegura que, embora a casa dele seja simples, farão o possível para deixá-lo confortável. Durante o jantar, Uia ouve com fascínio enquanto Akira fala sobre a tecnologia do mundo antigo. Uia fica chocado com o quão avançada ela costumava ser em comparação com agora. Até sua esposa acha difícil acreditar, mas a presença de Akira prova que é verdade. Akira pergunta há quanto tempo ele está adormecido, mas Uia não consegue responder. Ele explica que são apenas camponeses e não têm acesso a registros históricos. Um dos homens à mesa avisa Uia que manter a presença de Akira em segredo poderia ser visto como manusear uma relíquia. Akira pergunta a quem eles deveriam reportar e o homem responde: o WEL, a instituição unificada que governa o mundo. Akira então pergunta sobre países, o que confunde Uia. Uia explica que em tempos antigos o mundo era dividido em países, mas a Owell os dissolveu e substituiu os governos regionais. Akira percebe que as nações não existem mais e que a Owell agora detém um poder maior do que qualquer país anterior. Uia acrescenta que a Owell trouxe paz duradoura e encerrou todas as guerras. Akira fica maravilhado com isso. Eiji, curiosa, pergunta a idade de Akira. Ele responde que tem 18 anos, mas admite que, dado o tempo que dormiu, não sabe mais sua idade real. O irmão de Uia então insiste para que reportem Akira ao burô da Owell. Uia pede para ele se acalmar, dizendo que Akira acabou de acordar. Seu irmão retruca, acusando Uia de manter Akira por sua própria curiosidade sobre o passado. Os outros homens concordam, alertando que a vila poderia estar em perigo, e lembrando a todos o que acontece com quem esconde relíquias. A esposa de Uia de repente se levanta com firmeza. Ela os repreende por agirem como covardes, dizendo que Akira é novo em tudo e precisa de tempo para se ajustar. Ela insiste, a Owell não precisa saber ainda. Eiji imita orgulhosamente a postura corajosa da mãe. O momento deles é interrompido pelo choro do bebê e a esposa de Uia vai cuidar da criança. Ela diz a Akira para não se preocupar e focar na recuperação. Akira se sente grato pela gentileza dela. Mais tarde naquela noite, enquanto Eiji dorme, Akira permanece acordado. Ele sai para a varanda do telhado, olhando para o céu noturno tranquilo e o pequeno assentamento abaixo. O ar quente lhe diz que é verão. Tudo parece irreal, como se ele ainda estivesse sonhando, mas sua mente continua voltando para Tawasa. Longe dali, uma mulher encapuzada observa o assentamento das sombras. Enquanto isso, um homem cavalga para longe da vila sob o luar. Na manhã seguinte, depois de lavar o rosto, Akira se prepara para encontrar pistas sobre Tawasa. Eiji o cumprimenta alegremente, e ele lhe pede um favor.
Ela o leva ao mercado da vila, explicando que é onde as pessoas fazem compras. Akira observa as barracas e nota a loja de tecidos, percebendo que a vila se assemelha a uma paisagem rural do século XVIII. Ele nota uma barraca trocando moeda com uma balança, o que significa que alguém garante o valor da moeda. Ele se pergunta se esse sistema foi criado pela Owell e percebe que há muito que ele precisa aprender. Ele pergunta a Id se há uma biblioteca por perto. Ela não entende a palavra, então ele explica. É um lugar cheio de livros. Ela se anima e diz que a escola tem muitos. Nesse momento, a pessoa encapuzada é vista por perto comprando um amuleto da sorte enquanto os observa. Id leva Akira à escola. Ele procura nos livros, mas não encontra informações sobre Tawasa ou o passado. Ele começa a suspeitar que a Owell possa estar censurando informações. Ele pergunta a Id como podem contatar a Owell, mas ela reage com raiva. Ela diz que os odeia, chamando-os de arrogantes e violentos. Akira ouve em silêncio, percebendo que a Owell pode não ser tão pacífica quanto parece. Enquanto caminham pela vila, Akira e Id se aproximam de uma casa cheia de vozes alegres. As pessoas estão aplaudindo e parabenizando alguém. Akira se pergunta se estão celebrando um festival, mas os olhos de Id brilham ao dizer que mal pode esperar para encontrar seus próprios Sea Islers. Akira nota que a maioria das pessoas ali são mulheres, e parece uma cerimônia de casamento. Curioso, ele pergunta a Id o que está acontecendo. Ela explica que este evento se chama Ilseia, uma cerimônia onde pessoas que se amam fazem um juramento e se tornam Sea Islers. Ela acrescenta que não importa se são homens ou mulheres. Vendo a confusão de Akira, Id decide explicar melhor. Ela diz que em um Ilse pode haver muitos tipos de grupos. Um homem e uma mulher, 2 homens, 2 mulheres, ou até mesmo 3 pessoas juntas. Ela aponta para um grupo próximo e diz que o deles tem 4 membros. Akira percebe que isso é diferente de casamento. Quando Ed pergunta se casamento é outro tipo de Ilse, Akira explica que casamento é geralmente entre 2 pessoas que prometem passar suas vidas juntas. Ed ri, dizendo que em um Ilse, uma pessoa pode ter mais de um parceiro. Brincando, Akira pergunta se poderia chegar a 100, e Ed cai na gargalhada. Ela diz que seu pai uma vez lhe contou que se alguém tentasse isso, a Owell apareceria para repreendê-los. Akira finalmente entende que um Ilsei é um grupo de pessoas que decidem viver suas vidas juntas. Ed compartilha orgulhosamente que em sua casa, seu pai, sua mãe e Papa Vact formam um Ilsei de 3. Enquanto ela puxa Akira animadamente para ver mais, ele pensa consigo mesmo como até a ideia de casamento mudou neste mundo. De volta ao ano de 2038, Akira é visto conversando com uma mulher deitada em um sofá. Eles discutem algo chamado Projeto LC. Ela pergunta o que ele pensa sobre isso, e Akira diz que é um conceito interessante sobre aprimorar humanos, mas se pergunta como ela planeja financiá-lo. Uma voz robótica então anuncia que o Projeto LC desempenhará um papel fundamental na fundação do desenvolvimento de androides de Tawasa. Tawasa explica que a competição entre empresas rivais e o medo que os humanos têm do futuro, o que ela chama de consciência coletiva, são ambos parte do desafio, mas também uma grande oportunidade. Akira sorri e lhe entrega uma pequena caixa. Dentro há um lindo anel. Ele a chama de irmã mais velha Tawasu, dizendo que é um presente de aniversário. Tawasu cora e admira o anel, tocada por sua consideração, mas ainda assim pede para ele parar de chamá-la assim. De volta ao presente, Akira ainda está no mercado com Id quando Tabarina, a esposa de Wia, chega e pede ajuda. Ela explica que um trator havia caído e quebrado durante o terremoto do dia anterior. Akira o examina e consegue repará-lo, surpreendendo a todos. As pessoas ficam impressionadas com sua habilidade e ele menciona que gostava de consertar máquinas quando criança. Logo depois, um homem alto em uniforme de general aparece com soldados e Papa Vact. O homem observa o trator reparado e elogia o trabalho. Papa Vact aponta para Akira, apresentando-o ao homem. Tabarina imediatamente percebe o que está acontecendo e acusa Papa Vact de traição com raiva, mas ele desvia o olhar dizendo que não teve escolha. O homem se aproxima de Akira e comenta que o título de sábio lhe cai bem. Quando Akira o olha, o homem se apresenta como Percussis Canis, o comissário-geral da Owell do Distrito H, 427 Norte, exigindo ser tratado como o todo-poderoso comissário Canis. Os soldados detêm Akira e o levam em direção a uma cela de detenção móvel. Confuso, Akira pergunta por que está sendo preso. Canis afirma que Akira é um artefato arqueológico encontrado em ruínas antigas e, portanto, não tem direito a direitos humanos. Akira fica atordoado, mas antes que ele possa falar, Canis o agarra pelos cabelos e diz que o controle da Owell sobre a informação é absoluto. Wia tenta intervir, mas Canis o manda recuar. Quando Wia hesita, Canis o acusa de traição por não reportar uma relíquia e atira em sua perna antes que ele possa explicar. Tabarina corre para o lado de Wia. Canis então ordena que Ed também seja levada, dizendo que precisa dela como testemunha, já que ela descobriu Akira.
Tabarina protesta ferozmente, mas Canis aponta sua arma para ela, ameaçando-a. Papa Vact avança, dizendo que nunca concordou com a detenção de Wea e Ede, mas Canis responde friamente que acabou de decidir isso. Enquanto Wea sangra, ele tenta explicar que pretendia reportar tudo assim que as coisas se acalmassem. Canis o ignora e pressiona um bastão elétrico de choque na ferida de bala de Wea, fazendo-o gritar de dor. Mais tarde, Akira, Wea e Ede são trancados dentro de uma cela de detenção acoplada a um trem em movimento. Ede se preocupa com o pai enquanto Akira se desculpa, culpando-se. Wea fracamente diz a ele para não fazer isso. O trem finalmente para. Canis ordena aos soldados que mantenham Akira trancado, mas que tragam Wea e Ede. Ele anuncia que eles serão eliminados e envia 3 de seus homens de volta a Hakodate para eliminar todos os aldeões e apagar as evidências da existência da relíquia. Wea é jogado no chão com armas apontadas para ele enquanto Canis declara que todos que sabem sobre Akira devem morrer. De dentro da cela, Akira grita com raiva, chamando Canis de monstro. Canis responde que planeja usar o conhecimento antigo de Akira para avançar seu próprio poder. Ele então aponta sua arma para a aterrorizada Ede, enquanto Akira observa impotente sua expressão cheia de ódio. De repente, uma voz diz a Akira para se abaixar. Uma garota encapuzada aparece, cortando a cela de detenção com golpes rápidos e poderosos. Ela desfere um chute que estilhaça a porta e avança contra Canis, chutando-o com força contra uma parede próxima. Embora ferido, Canis se levanta e exige saber quem ela é e por que interferiu. A mulher comenta que ele é bastante resiliente. Akira que agradece por salvá-los e pergunta quem ela é. Ela observa que Akira ainda age como alguém do Japão da Era Comum. Ela lhe diz que pode ajudá-los a escapar se ele concordar em ouvi-la. Canis ordena a seus soldados que abram fogo, mas a mulher permanece calma e repete sua oferta. Akira concorda dizendo que precisa da ajuda dela. Ela reconhece seu pedido e lhes diz para encontrar um lugar seguro para se esconder, enquanto Canis grita novamente para suas tropas atirarem. Os soldados atiram na garota, mas uma barreira circular a protege junto com Wea e Ede. As balas ricocheteiam, derrubando os soldados. A mulher saca seu sabre e rapidamente corta os inimigos restantes com fria precisão. Akira e os outros ficam chocados com o poder dela, enquanto Canis entra em pânico e tenta fugir. A mulher zomba da organização de Canis, chamando-a de inútil. Percebendo que ela deve ser de uma série externa, Canis chuta um de seus homens em direção a ela e escapa para um prédio. Um soldado ferido tenta atirar nela, mas Akira rapidamente joga um pedaço de pau que derruba a arma. Dentro do prédio, Canis começa a rir loucamente enquanto dispara uma metralhadora contra a mulher. Ela salta para trás para evitar as balas, então ativa um domínio de raios. Suas pernas se transformam em um tripé, seu braço direito se transforma em uma bazuca de energia. Ela dispara, apagando completamente Canis e tudo em seu caminho em uma explosão massiva que abala a área. Akira e os outros se escondem para se proteger da onda de choque. Akira, atordoado, murmura que ela não pode ser humana. A mulher retrai sua arma e calmamente responde que é uma androide, apresentando-se como Yuguri. Ela lembra Akira do favor que mencionou antes, então remove seu capuz, revelando um rosto idêntico ao de Tawasa. Akira fica sem palavras, e Yuguri simplesmente diz que quer que eles se casem. Akira se sente confuso quando a garota diz que é Yuguri e não Tawasa. Ele fica sem jeito e tenta se acalmar. Yuguri toca uma gravação de Akira concordando com o favor dela, revelando que seu pedido é casar-se com ele. Isso choca Akira, deixando-o constrangido e fazendo-o recuar enquanto ela se aproxima. Yuguri tira o anel que Akira uma vez deu a Tawasa como presente de aniversário, o qual ele reconhece imediatamente. Quando ele pergunta sobre Tawasa, Yuguri apenas sorri e diz que é classificado, um gesto que o lembra da expressão exata de Tawasa. Ele chega para verificar Akira, e Yuguri volta sua atenção para curar a ferida de Wea, dizendo que ajudar os feridos é mais importante. Papa Vact se ajoelha e implora perdão a Akira e aos outros. Akira o assegura de que entende. Papa Vact só queria proteger os aldeões e fez o que achava certo. Akira diz que não está com raiva. Tabarina pergunta o que Akira planeja fazer em seguida, e ele decide deixar a vila para evitar causar mais problemas, já que a Uel está atrás dele. Yuguri insiste em ir com ele, dizendo que ele ainda lhe deve uma resposta sobre casamento. Akira recusa, dizendo que ninguém se casaria com alguém que acabou de conhecer. Yuguri responde que já que ele precisa conhecê-la melhor primeiro, ela ficará ao lado dele. Ao amanhecer, eles caminham juntos. Yuguri pergunta para onde estão indo e Akira diz que quer voltar para onde acordou pela primeira vez para procurar pistas. Ele pede a ela para lhe contar mais sobre o mundo atual, já que ela é uma androide, mas ela diz que isso é classificado. Quando ele pede para ela falar sobre si mesma e por que quer se casar com ele, ela responde que tal informação é conteúdo premium e só pode ser paga com casamento. Quando chegam ao local, o lugar está muito escuro para Akira ver claramente, mesmo com sua lanterna. Yuguri menciona que o terremoto de alguns dias atrás provavelmente danificou o fornecimento de energia. De repente, ela se move rapidamente e os esconde atrás de uma enorme máquina, ativando a camuflagem e avisando-o para ficar quieto porque há outros por perto.
Uma mulher aparece, salta alto no ar e usa sua espada para criar um corte em forma de cruz que abre as ruínas. Outra mulher, flutuando com um anel de luz acima da cabeça, escaneia a área em busca de Hyugur e Akira. De seu esconderijo, Akira percebe que ambas as mulheres têm o mesmo rosto de Hyugur e Tawasa. A mulher, empunhando a espada, ataca um ponto escondido, revelando Ed ali. Akira fica chocado ao vê-la, mas Hyugur o incita a permanecer em silêncio. As duas mulheres ferem Id. A que tem um anel de luz, chamada Hakubo, diz a outra, Yoyami, para não ser tão dura. Yoyami retruca dizendo que a presença de Ed é suspeita. Ela exige saber se Ed sabe quem matou Canis. Id acena com a cabeça, mas diz que não pode revelar porque o assassino a salvou. Yoyami pergunta onde eles estão, mas Id diz que não sabe. Sem obter respostas, Hakubo e Yoyami partem desapontadas. Akira corre até Id e pergunta por que ela está ali. Ela lhe mostra um smartwatch que pertence a ele, dizendo que o encontrou nas ruínas e esqueceu de devolvê-lo. Akira liga o relógio esperando encontrar algo útil e descobre uma mensagem de voz de despedida de Tawasa. Na gravação, Tawasa admite ter cometido muitos erros e diz que deve viver com seus pecados e com o que fez. Ela expressa seu amor e gratidão a Akira e pede para ele não a procurar, instando-o a valorizar a vida que ainda tem. Quando a mensagem termina, Hyugur nota que foi gravada 200 anos atrás. Embora Akira saiba que muito tempo se passou e Tawasa pode não estar mais viva, ele decide procurá-la de qualquer forma. Hyugur pergunta se ele tem alguma pista de onde começar e Akira diz que irá para a Kazomage em Tóquio, onde ele morou. Ele pergunta se Hyugur irá com ele e ela concorda, mas o provoca por ainda se recusar a casar com ela. Ela brinca que há muitos locais de casamento em Tóquio. Mais tarde, enquanto Ed está dormindo, Akira pergunta a Hyugur sobre as duas mulheres que viram antes. Hyugur explica que elas são oficiais comandantes das forças especiais da Owell e que estão atrás dela porque a Owell impôs restrições digitais. Akira pergunta se elas também são androides e por que ela quer se casar com ele. Hyugur se aproxima e diz que é simplesmente porque ela quer. Akira fica constrangido e diz que já tem uma noiva chamada Tawasa, mas Hyugur insiste que não vai desistir. Já que ele está apenas noivo, ela acredita que ainda há uma chance. Akira nega categoricamente, dizendo que não há nenhuma chance. Ela o empurra, provocando-o e afirmando que o fará esquecer Tawasa, parando apenas quando ele a chama pelo nome. Depois de se despedirem de Ed, Akira diz que irão para Honshu. No porto, um homem os informa que os barcos estão todos no mar e que a balsa só funciona uma vez por semana. Akira percebe que isso atrasa seus planos. Logo, eles encontram um homem dirigindo um trator que lhes oferece uma carona em um pequeno navio. Ele se apresenta como Oboro, um atacadista, e eles também se apresentam. Quando ele pergunta por que estão indo para Honshu, Akira diz que estão em uma expedição para Tóquio, enquanto Hyugur, de forma brincalhona, diz que estão em lua de mel. Oboro sugere pegar o trem de Sendai, mas Akira diz que é longe. Oboro então os aconselha a ir em direção ao Monte Osurai e atravessar a ponte Mutsu para chegar a Aomori. Oboro os deixa no porto e parte. Enquanto caminham, Akira comenta que a área não parece muito japonesa. Ele então esbarra em uma garota que aparece de uma esquina, quebrando acidentalmente sua escova. Ele se oferece para comprar uma nova para ela. A garota se apresenta como Amoru. Quando Hyugur tenta perguntar sobre um livro que Amoru está segurando, Amoru rapidamente o pega de volta, dizendo que é especial para ela. Em uma pequena loja, Akira compra uma nova escova e um pouco de pão usando o dinheiro de viagem que o Ia lhe deu. O lojista acidentalmente lhe dá troco demais, e o chefe da loja chega, repreendendo o homem duramente e chamando-o de legotiano. Akira quer dizer algo, mas Hyugur intervém, dizendo que eles apenas deixarão o troco e irão, chamando Amoru para vir junto. Mais tarde, Akira pergunta o que é um legotiano. Hyugur explica que legotianos são indivíduos que voluntariamente renunciam aos seus direitos humanos para serem perdoados por um crime ou dívida. Sob o controle de Owell, são forçados a realizar diversos trabalhos braçais, mas recebem o essencial para sobreviverem e não morrerem. Akira parece perturbado, e Hyugur o chama de coração mole, alertando que ajudar poderia atrair a tonta atenção da Owell. Akira entrega a Amoru um novo pincel, que ela aceita com grande alegria. Ela pergunta por que vieram a Oma, e Akira responde que estão em sua primeira expedição a Tóquio, passando pelo Monte Asori. Amoru os alerta que a Owell mantém um posto de controle na estrada principal. Surpreso, Akira escuta enquanto ela se oferece para guiá-los por uma rota alternativa, sem nenhum posto de controle. Eles concordam em seguir sua liderança. Enquanto caminham pelo trajeto, Amaru esboça um retrato de Hyugrei durante a viagem. Akira percebe e comenta, e Amaru diz que fica fácil com a prática. Akira pergunta se ela deseja se tornar uma artista, e Amoru responde que quer desenhar livros de histórias. Akira a encoraja com alegria e diz que espera ler um de seus livros algum dia. Amoru parece surpresa e acelera o passo à frente. Hyugur nota discretamente um estranho carimbo nas costas de Amoru. Naquela noite, o grupo monta acampamento ao redor de uma fogueira. Akira comenta que não passaram fome graças a Hyugur, que facilmente caçou um coelho para o jantar. Curioso, Akira pergunta se ela obtém energia da comida. Hyugur explica que ela extrai energia do núcleo em seu peito e que comer é apenas um passatempo.
Quando Akira tenta tocar o núcleo por curiosidade, Yuguri o alerta sobre as consequências, fazendo-o recuar rapidamente. Yuguri então pergunta a Amora se pode ver o livro que ela carregava antes. Amora fica na defensiva, segurando a bolsa com força. Yugurei supõe que possa ser um livro proibido, mas promete não pegá-lo. Omoru finalmente o tira e explica que seus pais o escreveram. Yugurei e Akira admiram as ilustrações de pássaros, dizendo que são belíssimas. Akira encoraja Omoru a seguir o caminho de seus pais e seus próprios sonhos, o que a faz sorrir. No dia seguinte, chegam ao Monte Osorri, onde oficiais da UEL guardam a entrada. Yuguri assegura a Akira que ainda não a reconheceram e lhes diz para agirem com naturalidade. Eles passam sem problemas. Enquanto caminham, Yuguri menciona suas experiências ao longo dos últimos 150 anos, levando Akira a perguntar sua idade. Em vez de responder, ela brincando diz a Amuro que é indelicado perguntar a idade de uma dama, mas para no meio da frase. Ela muda de assunto, explicando que o Monte Osorri é famoso por sua comida saborosa. Akira e Omoru observam Yuguri terminar um espeto de carne em uma única mordida. Akira sente-se frustrado com quão mal os legosianos ao redor são tratados, mas Yuguri o adverte para não se envolver. Quando Akira olha para seu próprio prato, ele está vazio. Yuguri também comeu a porção dele. Enquanto Akira vai comprar mais comida, 2 soldados o confrontam sob a mira de armas, exigindo que Yuguri se renda ou a relíquia será destruída. Yuguri e Omoru levantam as mãos em conformidade. Um homem alto de longos cabelos ruivos aparece, autodenominando-se o Magnífico Marlin. Akira sente uma estranha sensação de déjà vu. Marlin orgulhosamente diz que recebeu uma mensagem de seu primo, Kunis, sobre a antiga relíquia, e que a semelhança de Yuguri com Yoyami e Hakubo confirmou tudo. De repente, Amaru corre até Marlin, que lhe acaricia a cabeça, chamando-a de número 1221. Akira e Yuguri percebem tarde demais que Amoru estava trabalhando para ele o tempo todo. Amoru admite que mentiu a eles em troca da promessa de que a Owell devolveria os livros de seus pais. Amoru exige o livro de histórias como sua recompensa, mas Marlin dá um sorriso frio e cruel e diz que todos os livros já foram queimados. Ele a empurra sem piedade e ordena aos soldados que a tratem da mesma forma que fizeram com seus pais. Em seguida, ele os comanda a capturar Yuguri. Enquanto Marlin começa a celebrar a promoção que acredita ter conquistado, Akira vira-se discretamente para Yuguri e pergunta se ela pode salvá-los. Ela responde em um tom calmo e sem emoção que só pode garantir a segurança dele. De repente, Amoru se recusa a desistir. Ela ataca, golpeando um dos soldados e até conseguindo acertar o próprio Marlin. Sua coragem pega todos de surpresa. Ela grita para Yuguri e Akira fugirem antes que os soldados possam se recuperar. Aproveitando a chance, Yuguri se move rapidamente, derrubando os soldados um por um com eficiência precisa. Ela agarra a mão de Akira e o puxa enquanto eles escapam pelo caos. Atrás deles, Marlin recupera a compostura, furioso por ter sido desafiado. Ele chuta Amoru violentamente ao chão e nota algo que caiu de sua bolsa, o único livro de histórias que lhe restava. Ele o pega com um sorriso malicioso, percebendo o que é. Longe da cena, Yuguri e Akira se refugiam em uma área tranquila e escondida. A noite é tensa e suas respirações estão pesadas de tanto correr. Akira olha para trás, para onde vieram, com o coração inquieto. Ele diz que quer voltar e resgatar Omoru, mas Yuguri bloqueia seu caminho. Ela o lembra que Omoru mentiu para eles e os usou para seu próprio benefício. Akira, no entanto, recusa-se a aceitar essa explicação. Ele insiste que Omoru estava sendo manipulada e nunca realmente quis fazer mal. Ele admite que se voltar sozinho, será pego e pede a Yuguri para ir com ele. Yuguri balança a cabeça, dizendo que isso vai contra seus princípios operacionais, regras que ela deve sempre seguir. Akira olha diretamente e diz que Amoru significa mais para ele do que essas regras. Quando Yuguri questiona por que ele se importaria tão profundamente com alguém que o traiu, ele responde que não se trata de amor ou dever. Ele apenas sente pena dela e quer ajudá-la a perseguir o sonho de que ela uma vez falou. Enquanto isso, de volta ao acampamento, Amoru é contida pelos soldados de Marlin. Marlin fica diante dela, segurando seu amado livro de histórias. Ele a provoca enquanto o incendeia, observando as chamas consumi-lo. Amoru grita em desespero enquanto o fogo queima sua última esperança. A chuva começa a cair, lavando a cena, misturando suas lágrimas com as gotas frias do céu. Yuguri vira-se para Akira e pergunta se ele concordaria em se casar com ela caso ela salvasse a vida de Amoru. Suas palavras soam mais como uma transação lógica do que um apelo emocional. Akira olha com uma expressão cansada e diz que ela realmente se comporta como um androide, alguém que não consegue compreender os sentimentos humanos. Sem mais uma palavra, Yuguri o solta. Akira imediatamente corre em direção ao perigo, determinado a salvar Omoru, não importa o risco. Yuguri permanece para trás, parada e imóvel na chuva. Omoru está acorrentada em um quarto, sozinha e assustada, chamando por sua mãe e seu pai. Akira se esforça para entrar no quarto, e quando finalmente consegue, fica chocado ao ver Omoru acorrentada ali. Omoru também se surpreende com a chegada de Akira. Ela não quer que ele arrisque a vida por ela, e enquanto tentam escapar, ela admite que mentiu para ele e Yugurei.
Apesar disso, Akira mostra que não se importa com a mentira, o que a choca. Enquanto conversam, 2 guardas os avistam e dão o alarme. Akira e Omoru começam a correr. Akira faz de tudo para tirá-la em segurança, até mesmo jogando sua faca em um guarda para ganhar tempo. Durante todo o tempo, Yuguri os observa de longe, sem que eles saibam. Quando chegam lá fora, o homem já está esperando. Ele ri histericamente, chamando-os de tolos, como se tivesse previsto a tentativa de fuga. Antes que Akira perceba, guardas capturam Amoru por trás. Enquanto Akira tenta salvá-la, ele é derrubado, mas ainda consegue lutar contra um guarda antes de ser algemado. Em vez de ir ajudar Omoru, Akira ataca o homem. Ofendido por um plebeu ousar golpeá-lo, o homem ordena a seus guardas que capturem Akira novamente. Enquanto o seguram, o homem espanca Akira. Omoru não suporta ver Akira sendo torturado por causa dela e implora para que o soltem, oferecendo-se em seu lugar. Akira interrompe Amoru e diz para ela ficar quieta. Ele a lembra de nunca desistir de encontrar o livro de histórias de seus pais, sabendo que é o sonho dela. Amoru fica chocada porque nunca esperava que Akira dissesse algo assim. Akira entende que o objetivo dela é se tornar uma artista que desenha livros de histórias, e ele quer ajudá-la a realizar esse sonho. O homem fica irritado e ordena a um de seus guardas que aponte uma arma para Amoru, pronto para atirar. Akira não pode fazer nada além de gritar para que não a machuquem. Neste momento, Yuguri não suporta mais ver Akira e Omoru sendo maltratados. Ela corre para a cena para dar uma lição nos homens. Quando ela chega, ela chuta os guardas que seguravam Akira e Omoru, deixando apenas o homem em pé. Em vez de fugir, o homem comanda seus guardas para atacar Yuguri. Antes que pudessem sequer alcançá-la, ela os derruba a todos. Os guardas não conseguem resistir ao seu poder e fogem com medo. Chocado com a retirada deles, o homem saca sua arma e atira neles, mas Yuguri bloqueia as balas para proteger Akira e Omoru. O homem nunca esperava por isso. Antes que ele possa fugir, Yuguri o chuta com tanta força que ele cai em um buraco e fica preso, gritando por ajuda. Durante toda a luta, Omoru fica impressionada com as habilidades androides de Yuguri. Após o fim da batalha, Akira se curva diante de Yuguri e a agradece por salvá-los, mesmo que isso vá contra suas regras. Yuguri explica que salvar Amoru se alinha com seu objetivo, então ela teve que agir. Akira permanece profundamente grato. No dia seguinte, Yuguri entrega a Amoru alguns itens que obteve do departamento administrativo, roupas e livros para desenhar. Akira dispensa Amoru para que ela possa trocar de roupa. Enquanto a ajuda, Yuguri remove as cicatrizes nas costas de Amoru. Amoru fica agradecida e pede a Yuguri para apagar o código de escaneamento em sua parte inferior do corpo. Yuguri avisa que vai doer, mas Amoru insiste e Yuguri prossegue, cobrindo o local com um desenho. Akira fica impressionado com as habilidades de Yuguri e pergunta sobre o tipo de habilidade que ela usa, o que Yuguri lhe explica. Amoru, cheia de entusiasmo, nem consegue terminar de se vestir antes de expressar sua ansiedade para começar a desenhar livros de histórias com eles. Para sua surpresa, Yuguri concorda em tê-la junto, e Akira apoia a ideia, prometendo ir aonde ela desejar. Ele diz a ela para terminar de se vestir para que possam partir. Logo eles iniciam sua jornada para a cidade natal de Amoru. Ao chegarem, ouvem alguém anunciar um quarto individual disponível para alugar. Akira espera alugá-lo para finalmente poder tomar um banho depois de tanto tempo. Mas antes que possam agir, Amoru nota guardas parados perto da esquina de um prédio. Olhando ao redor, ela percebe que é a estação Fika, uma época para festivais de encontros. Ela tenta explicar que não precisam do festival, já que já são parceiros. Mas ao mencionar isso, Yuguri fica com ciúmes e rapidamente deixa claro para Omoru que ela é a parceira de Akira, alegando que são amantes. No entanto, Amoru se recusa a aceitar isso. Vendo que isso poderia levar a uma discussão, Akira tenta lembrá-las de que ele está na verdade nesta jornada, procurando por uma mulher chamada Tawasa, a quem ele ama profundamente e a quem já prometeu sua vida. Apesar disso, Amoru sente que todos ainda podem ficar juntos, mesmo depois de encontrar a mulher. Neste ponto, Yuguri decide tentar algo diferente. Ela sabe que está apaixonada por Akira, mas quer ir ao festival para ver se consegue ser emparelhada com outra pessoa. Se ela não se apaixonar por mais ninguém, então saberá que seu amor por Akira é genuíno. Embora Akira não queira apoiar a ida ao festival, antes que ele perceba, Amoru já concorda com o plano, deixando-o sem voz na questão. À noite, Kalkron, o aspirante a chefe da família Lontano, é visto conversando com o tenente-coronel Yamabuki, que vem entregar-lhe dinheiro. Kalkron mostra-lhe algumas armas que eles têm em estoque. Enquanto Yamabuki examina as armas, ele começa a se perguntar se Kalkron está realmente as estocando para a defesa ou se preparando para iniciar uma guerra. Eles ainda estão no meio da discussão quando vários homens irrompem de repente. Os guardas tentam detê-los, reconhecendo-os como homens de Faida, mas os intrusos rapidamente explicam que Lady Faida está se aproximando. Os guardas se acalmam imediatamente e o tenente Yamabuki fica chocado com a chegada inesperada. Depois que Lady Fides entra, ela pede desculpas pela intrusão causada por seus homens e se apresenta como a filha mais velha da família Lontano. Ela explica que correu para lá porque ouviu que seus convidados estavam em perigo.
Quando o tenente ouve isso, ele fica chocado e nervoso, sem entender o que está acontecendo. Fides explica que um dos subordinados de Calcron é um espião, e ela diz que é sua responsabilidade lidar com ele, já que ela será a próxima chefe da família Lontano. O homem é então identificado e algemado. Enquanto o acusado ouve o que Fides diz, ele fica furioso e retruca, declarando que eles só reconhecem Calcron como seu próximo chefe, e não ela. Irritado por Fides estar falando contra Calcron, ele se esforça para se libertar dos guardas e tenta atacá-la. Mas antes que pudesse alcançá-la, Calcron inesperadamente atira nele para impedir qualquer causa adicional. Vendo o que acontece, Fides decide se retirar e instrui o chefe de seus guardas a lidar com o resto da situação. Alguns convidados então começam a perguntar uns aos outros sobre o relacionamento entre Fides e Calcron. Um deles explica que eles são, na verdade, meio-irmãos. O pai deles teve cerca de 10 filhos, mas 8 morreram em uma rixa de sangue, deixando apenas Fides e Calcron vivos. O chefe interino originalmente planejava ter muitos herdeiros, mas com apenas 2 filhos sobreviventes, todos estão agora ansiosos, já que ninguém sabe quem será o próximo chefe. Na manhã seguinte, o chefe interino da família Lontano chama Fides e Calcron e lhes diz que não se importa com quem vença, ele só quer alguém confiável. Por causa disso, ele espera que ambos participem do Festival Fica e encontrem seus respectivos parceiros para provar sua seriedade. Fides imediatamente promete ao pai que encontrará um parceiro no festival, mas Calcron sente que ela está exagerando. Enquanto isso, Amoru e Yuguri se preparam para o festival naquela noite. No entanto, Akira lhes diz que não está interessado em ir, então Amoru e Yuguri partem para o festival sem ele. Enquanto Akira sai para clarear a mente, ele ouve um grupo de homens conversando animadamente sobre 2 pessoas chamadas Fides e Calcron que virão ao festival. Ele fica curioso para saber quem são. Uma mulher em uma loja próxima nota seu interesse e explica que Fides e Calcron são os herdeiros do trono da família Lontano, a família mais poderosa da cidade. Dizem que eles controlam toda a região. Akira sente-se surpreso e um pouco inquieto depois de ouvir isso, percebendo a importância dessas 2 pessoas. Pouco tempo depois, Omoru e Yuguri chegam ao festival. Omoru rapidamente se junta a um grupo de suas antigas amigas da cidade, cumprimentando-as calorosamente e explicando por que veio ao festival, mesmo sendo ela quem sugeriu a ideia. Yuguri, por outro lado, mistura-se facilmente com a multidão, conversando livremente com outras pessoas e desfrutando da atmosfera animada. Enquanto isso, depois de ouvir sobre Fides e Calcron, Akira decide ir ao festival também. Ele se veste e chega discretamente, escondendo-se atrás de uma árvore florida para que ninguém o note. Sua principal preocupação é garantir que tanto Amoru quanto Yuguri estejam seguras, mesmo que isso signifique permanecer fora de vista. No festival, Fides se torna o centro das atenções. Muitos homens fazem fila à sua frente, esperando que ela escolha um deles como seu parceiro. No entanto, nenhum deles atende às suas expectativas. Ela os considera indignos de seus padrões e sente-se frustrada. Irritada e desapontada, ela se afasta, desejando poder encontrar alguém de maior valor que realmente correspondesse ao seu nível. Ao cair da noite e as luzes do festival começarem a brilhar, Amoru nota Akira escondido por perto. Ela se sente aliviada e feliz em vê-lo, pensando que ele poderia ter vindo porque estava preocupado com ela. Akira admite que a segurança dela é parte da razão pela qual ele veio, embora não a única. Mais tarde à noite, enquanto Akira passa por Fides, que segura uma taça de vinho, ele acidentalmente esbarra nela. A taça inclina e um pouco de vinho derrama em suas roupas. Akira rapidamente se desculpa, preocupado e tentando encontrar algo para ajudá-la a limpar a mancha. Quando ele olha mais de perto e vê seu crachá, ele de repente percebe que a mulher em quem esbarrou é ninguém menos que a própria Fides. Chocado, ele entra em pânico e tenta fugir para evitar problemas. Antes que pudesse escapar, Fides segura sua mão e o impede. Ela parece intrigada com seu modo de falar e sua presença calma. Em vez de ficar zangada, ela insiste que conversem em particular e o puxa para o lado. Enquanto conversam, Omoru os avista juntos e rapidamente se aproxima. Ela se desculpa nervosamente com Fides em nome de Akira, dizendo que Akira age assim porque ele é, na verdade, uma relíquia de tempos antigos. Akira fica atordoado com as palavras dela, pois não esperava que ela revelasse algo assim. Fides fica ainda mais curiosa. A ideia de alguém de 200 anos atrás ainda estar vivo a fascina. Akira então explica tudo, como é possível devido a um processo científico conhecido como animação suspensa, que mantém o corpo preservado por longos períodos. Ele lhe diz que só acordou recentemente depois que um terremoto danificou o dispositivo que o mantinha adormecido. Enquanto Fides escuta, ela nota a honestidade nas palavras de Akira e percebe que ele não está mentindo. Sentindo-se impressionada e intrigada, ela o pede para considerar um encontro com ela, dizendo que acredita que os rumores sobre pessoas como ele podem realmente ser verdadeiros. Amoru sente-se desconfortável com a sugestão, mas Fides continua confiante. Ela oferece a Akira um acordo, prometendo protegê-lo da Owell, sabendo que ele está sendo perseguido por eles. Akira fica surpreso, chocado que alguém de seu status lhe propusesse tal coisa. Enquanto ainda conversam, Fides aponta para um homem próximo e o apresenta como seu meio-irmão, Calcron, explicando que eles são rivais há muito tempo na luta para se tornar o próximo chefe de sua família.
Mas antes que Akira possa processar isso completamente, algo inesperado acontece. Kaukron de repente se ajoelha diante de Yuguri, pedindo-lhe para se emparelhar com ele na frente de todos. Amoru fica chocada e não consegue acreditar no que está vendo, perguntando-se como tudo se transformou em tamanha confusão. Até Phidias é pega de surpresa, não esperando que seu meio-irmão se apaixonasse por alguém tão de repente. No dia seguinte, Lord Lontano convoca Kaukron ao seu escritório para uma reunião, após ouvir relatos de que seu filho havia garantido uma parceira no Festival Fika. Ele expressa seu desejo para que Kaukron complete a cerimônia IELC, a fim de que ele possa finalmente receber um neto, mas Kaukron insiste que o momento ainda é prematuro para tais considerações. Enquanto isso, Phidias cuida dos cavalos nos estábulos do castelo. Ela confia em seu cavalo favorito sobre os rumores que circulam a respeito da parceira de Kaukron, já que não tem mais ninguém com quem compartilhar seus pensamentos. Seu guarda-costas entra para informá-la das notícias que se espalham pelo castelo, mas ela o repreende por interromper seus momentos particulares com o cavalo. Ela o assegura de que não há necessidade de preocupação em relação aos rumores, pois ela garantiu um parceiro próprio. No final, Akira tenta dissuadir Yuguri de ir a um encontro com Kaukron. Ele expressa sua preocupação com a natureza perigosa do homem e sua relutância em vê-la se envolver em assuntos da máfia. Amoru também expressa sua surpresa com a aceitação de Yuguri, notando que ela havia manifestado desinteresse no dia anterior. Yuguri esclarece que só aceitou o convite para demonstrar a Akira que não consegue desenvolver sentimentos por ninguém, exceto por ele. No entanto, ela começa a questionar se essa explicação é verdadeira, pois os avanços de Kaukron parecem estar a afetando. Kaukron chega inesperadamente e presenteia Yuguri com um buquê de flores. Ele explica que seu desejo de vê-la o impeliu a chegar mais cedo. Yuguri examina as flores e reconhece que elas simbolizam o amor verdadeiro. Kaukron expressa sua admiração pelo conhecimento dela, dizendo que não esperava menos de uma androide. Essa revelação causa uma tensão considerável em Akira, que teme pela segurança de Yuguri. No entanto, Yuguri esclarece que Kaukron já está ciente de sua identidade e a aceita, independentemente disso. Akira permanece cético e questiona Kaukron sobre suas verdadeiras intenções. Kaukron o provoca sobre ciúmes e pergunta se ele nutre sentimentos românticos por Yuguri. Yuguri revela que Akira é seu noivo. Kaukron responde com um sorriso tão malicioso que Akira não consegue deixar de reconhecer sua conexão familiar com Phidias. Como se fosse invocada por esse pensamento, Phidias chama Akira e anuncia que chegou para buscá-lo para o encontro deles. Akira expressa confusão, e Phidias o lembra que ele é seu parceiro Elceia. Amoru e Yuguri imediatamente cercam Akira e o proíbem de partir sozinho com Phidias. Elas o interrogam e exigem um relato completo do que aconteceu entre ele e Phidias na noite anterior. Akira explica que ele se envolveu em um pequeno acidente com ela e nunca acreditou que ela estivesse falando sério quando o reivindicou como seu parceiro. Kaukron se dirige a Phidias e expressa alívio por ela ter encontrado um parceiro, pois estava começando a se preocupar que ela nunca se estabeleceria. Ele propõe um encontro duplo que lhes permitiria observar os parceiros um do outro e determinar quem fez a melhor escolha. Ele os leva ao seu veículo e eles expressam espanto com sua qualidade excepcional. Kaukron revela que o adquiriu em Tóquio, o que imediatamente captura o interesse de Akira. Akira pede informações, mas Kaukron se recusa a compartilhar qualquer coisa sem compensação. No entanto, ele encoraja Akira a não perder a esperança, pois ele pode divulgar informações quando estiver embriagado. O grupo entra no veículo, e Kaukron os leva ao distrito comercial. Amoru sai correndo para explorar, mas Akira a adverte para não se afastar muito. Kaukron acompanha Yuguri a uma joalheria onde ela examina o estoque, ele se oferece para comprar a joia mais fina com a gema mais bonita, e ela aceita a oferta. Kaukron percebe Akira os observando com ciúmes evidente, e se vira para lhe dar um olhar triunfante. Phidias se aproxima de Akira por trás e questiona suas prioridades, notando que ele parece distraído. Akira descarta a preocupação dela enquanto ela deposita itens de compras adicionais em seus braços. Ela o manda manter o ritmo, pois eles têm muitas outras lojas para visitar. Akira fica surpreso que isso constitua a concepção dela de um encontro. Ele agora entende por que ela permaneceu solteira por um período tão longo, que ela ficou desesperada o suficiente para se contentar com alguém como ele. Amoru se aproxima e sugere que ele não deveria ter vindo, pois está sendo tratado como um carregador. Akira insiste que ele tinha que comparecer porque Kaukron possui informações sobre Tóquio. Ele também aponta que não pode permitir que Yuguri acompanhe Kaukron sozinha, pois não confia nele. Além disso, ele se sente desapontado por não poder facilitar uma conexão romântica entre Phidias e Kaukron, pois reconhece que é isso que ambos realmente desejam. Phidias o chama, e ele corre para encontrá-la. Kaukron percebe que Yuguri está distraída com Akira, mas ele a assegura de que o encontro deles a fará esquecer dele. Ela o leva a um beco para que possam conversar em segredo. Ela o repreende por transformar o encontro deles em um encontro duplo, mas Kaukron explica que está apenas seguindo o plano dela para deixar Akira com ciúmes.
No entanto, ele nunca previu que Fides o pediria em casamento. Yuguri aponta que Fides é atualmente sua pior inimiga e ela não a perdoará, mesmo que seja irmã dele. Calcron aponta que não será necessário porque o plano dele parece estar funcionando. Yuguri admite que é como ela se lembra do encontro com ele na noite anterior, quando estava embriagada. Ela contou a ele tudo sobre si, e como queria provar a Akira que seu amor por ele era genuíno, então ele concordou em ajudá-la porque podia se identificar com a situação dela. Yuguri aponta que ele está fazendo muito para ajudá-la, o que a deixa desconfiada porque ela pensa que ele tem um motivo oculto. Calcron revela que está apenas curioso para saber como o relacionamento deles vai acabar, porque uma relação entre um androide e um humano não é realista. Ele só quer observar o relacionamento deles e ver se o amor realmente supera tudo. Enquanto isso, Akira percebe Amoru observando um conjunto de tintas coloridas, então ele decide pegá-las para ela, mas Fides o repreende por não ter comprado nada para ela. Yuguri sai do beco com Calcron e chama Akira, mas ele não a ouve. Ela se aproxima dele e considera contar-lhe tudo, mas decide não fazê-lo. Akira não entende por que ela está agindo assim, mas ele ignora porque tem um bom lugar para continuar o encontro duplo deles. Ele ordena a Calcron que os leve à biblioteca, e ele obedece. Eles chegam à biblioteca e começam a explorar. Calcron admite que Akira é culto porque escolheu ler durante um encontro. Amoru está curiosa para saber se a biblioteca tem algum dos desenhos antigos de seus pais. Ela agradece a Akira pela oportunidade de procurá-los, mas Akira aponta que ele fez isso porque precisa fazer algumas pesquisas. Ele pega alguns livros de direito para verificar se contém alguma informação útil, mas Fides o informa que esses tipos de livros são inúteis, porque o Welt dita seu conteúdo. Depois de explorar a biblioteca por um tempo, todos saem sem obter nenhuma nova informação sobre sua pesquisa. Amoru avista alguns traidores no beco, e ela tem um pressentimento de que eles podem ter os livros de histórias de seus pais, então ela decide ir verificar. Ela sai correndo, deixando os outros na escadaria da biblioteca. Eles tentam segui-la, mas ela se perde no beco. Eles começam a procurá-la, mas Fides está irritada por ter que procurar uma criança teimosa. Ela de repente percebe que se perdeu e fica nostálgica porque isso traz de volta memórias de sua infância. Naquela época, eles sempre brincavam de esconde-esconde no beco, mas sempre eram pegos porque Calcron sempre fazia barulho ao se esconder. Fides o repreendeu, mas prometeu mantê-lo seguro quando se tornasse a chefe. Calcron a chama e ela sai de suas lembranças. Ela tenta esconder sua nostalgia, mas Calcron a lembra da época em que brincavam de esconde-esconde no beco quando crianças. Perto dali, Akira tenta encontrar todos os outros porque agora está sozinho. Ele espreita por uma esquina e avista Fides e Calcron tendo um momento, então decide ficar para trás. Yuguri e Amoru o chamam por trás, e ele o silencia para que não interrompam o momento dos irmãos. Fides se pergunta por que Calcron está de repente relembrando o passado, e Calcron aponta que é bom reviver memórias de vez em quando. Fides o lembra que eles deveriam estar mais preocupados com o futuro deles. Calcron decide ser mais direto. Ele pega um lençol e envolve Fides com ele, apontando que ela era muito boa em esconde-esconde. Fides sente uma faísca, mas esconde seus sentimentos. Ela se afasta, alegando que não se lembra de nada parecido. Akira observa Fides enquanto ela passa, e ele se sente mal porque o parentesco de sangue deles os impede de experimentar o amor verdadeiro. Ele se vira para Yugure, porque agora está certo de que Calcron realmente ama Fides. Ele a repreende por usar o colar que Calcron lhe deu, mas ela o zomba por estar com ciúmes. Akira aponta que ele só fez essa sugestão por causa do que acabou de observar entre os irmãos. Yugure não entende o que ele está falando, e Akira não consegue encontrar as palavras para explicar, já que ela não percebe que ele não está com ciúmes. Yuguri lembra que ela concordou em sair com Calcron como um teste para fazê-la entender como é o amor verdadeiro. Ela exige saber por que ele concordou em sair com Fides. Amoru se junta a Yuguri, e elas pressionam Akira por respostas. Akira se defende e mantém que é leal apenas a Tawasa, porque já está noivo dela. Ele se pergunta onde estão as lealdades de Yuguri, e ela revela que poderia se contentar com Calcron se as coisas saírem conforme o planejado, o que choca ambos. A viagem de volta é tensa e silenciosa. Calcron e Fides continuam se olhando de soslaio, mas de repente furam um pneu. Todos saem, e Akira troca o pneu furado. Calcron fica impressionado que ele possa fazer isso sozinho, e Akira aponta que seu pai adotivo o ensinou a fazê-lo. Calcron revela que a única coisa que lhe foi ensinada enquanto crescia foi dedicar sua vida inteira à sua família, e é por isso que Elsie é tão importante para eles. Akira se pergunta se os sentimentos dele por Yugur são genuínos. Calcron admite que a acha fascinante, mas se pergunta por que Akira está perguntando. Akira aponta que só perguntou porque são companheiros de viagem. Ele se pergunta sobre os sentimentos de Calcron por Fides, mas Calcron devolve a pergunta a ele. Akira se recusa a responder porque seus sentimentos são irrelevantes. Calcron revela que abençoará a união de quem Fides escolher como seu parceiro, mas promete matar qualquer um que partir o coração dela. Akira acusa Calcron de estar apaixonado por Fides, mas Calcron evita a acusação e sugere que ele abra uma oficina por causa de sua destreza em trocar pneus. Enquanto isso, Yugure expressa sua frustração com a dificuldade de encontrar o amor verdadeiro.
Fidges se pergunta do que ela está falando e Amoru explica. Yuguri tem sido infeliz em sua busca pelo amor verdadeiro. Fidges aponta que o amor verdadeiro não passa de bobagem inventada para fazer as pessoas se sentirem desejadas. A conversa deles é interrompida por um container que se solta e ameaça matar um trabalhador. Yuguri corre para resgatá-lo, mas um agente secreto a avista e a reconhece como uma fugitiva. Fidges percebe que Yuguri é um androide por seu movimento rápido. Ela se pergunta que jogo Calcron está jogando, porque ele não pode tê-la como parceira, já que androides não podem ter filhos. Calcron e Akira chegam correndo ao local para ter certeza de que ela está bem, mas ela os direciona para a fonte da comoção. Ela se afasta e Akira aconselha Calcron a ir atrás dela, mas ele revela que esse é o trabalho dele agora porque ela o escolheu como parceiro. Enquanto Fidges foge, ela se lembra do resto de suas memórias anteriores. Depois que ela prometeu se tornar a chefe e proteger Calcron, ele apontou que a ouviu chorando para o irmão mais velho pedindo ajuda porque ela não queria se tornar a chefe da família. Ela o repreendeu por espioná-la, mas ele explicou que só fez isso porque queria se tornar o chefe e mudar a família para que ela não tivesse mais que chorar. Akira encontra Fidges, e ela admite que Calcron será um chefe melhor do que ela, porque seu coração é grande o suficiente para acomodar todos que ele conhece. Ela revela que ele tem cuidado secretamente de seus outros irmãos, que foram deserdados porque eram considerados inadequados para governar a família. No entanto, Fidges insiste que ela deve se tornar a chefe, porque um trabalho como esse só servirá como punição para uma alma inocente como Calcron. De volta à mansão Lontano, o agente informa a Lord Lontano que a parceira de Calcron é uma androide, e confirma que as informações que obteve da UEL são precisas. Ele decide capturá-la para seu uso antes que a Owell possa colocá-la em suas mãos. Mais tarde naquela noite, todos se sentam para jantar no restaurante da família Lontano. Calcron pede a Yuguri para se tornar sua parceira, e Fidges se levanta para ir embora, mas ela para de repente quando Yuguri recusa. Yuguri explica que sua percepção do amor estava errada, e aconselha Calcron a provar seus sentimentos de amor verdadeiro à pessoa a quem se destina. Akira aproveita essa oportunidade para aconselhar os irmãos a tentar resolver as coisas, tendo uma conversa sincera. Lord Lontano entra e revela que sempre soube que ambos tinham química desde crianças. Ele acusa Calcron de planejar permanecer sem filhos e optar por assassiná-lo enquanto dormia para que pudesse assumir o controle da família. Calcron nega a alegação, mas Lord Lontano aponta para Yugur e as armas do mercado negro que ele tem comprado da Owell como evidência. Calcron insiste que ele está enganado porque as armas em Yugur eram apenas uma precaução que ele estava tomando para proteger a família. Lord Lontano não acredita na sua história. Ele levanta os pés como uma arma e a ordena a se livrar de seu irmão traidor. Ele promete torná-la a próxima chefe se ela obedecer. Calcron a incita a fazê-lo para que ambos não sejam derrubados, mas Akira a impede. Calcron pega a arma dela e aponta para Lord Lontano, que repreende Fidges por trair sua família, assim como seu irmão. Calcron aponta que não há mais família porque ele exilou todos os seus filhos. Ele atira em um dos guarda-costas de Lord Lontano, e Lord Lontano ordena aos outros que capturem Yuguri a todo custo. Yuguri se levanta e os repreende por estragar sua diversão, mas ela está tão embriagada que mal consegue ficar de pé. Lord Lontano ordena a seus homens que a contenham enquanto ela está muito bêbada para fazer qualquer coisa, mas Yuguri libera todas as toxinas que se acumularam em seu corpo devido à bebida. Ela desafia a primeira pessoa que for corajosa o suficiente para se aproximar dela. Akira avista um atirador mirando nela, e ele percebe que ela não está ciente da presença dele. Ele corre para empurrá-la para fora do caminho, mas acaba levando a bala por ela.